Dr. Medina Carreira, estava-lhe a dizer que para mim o grande elemento de medo como cidadão é este. O Presidente da República, num dos seus roteiros para a inclusão, foi hoje, encontrou um grupo de uma meia centena de trabalhadores desempregados com uma frontalidade assinalável. De resto, foi ter com eles e falou com eles e disse: meus senhores e minhas senhoras, por acaso havia muitas senhoras no meio, diz: eu não tenho soluções para o vosso problema, não tenho soluções na manga. A única coisa que vos ofereço é a minha solidariedade. Ora, isto vindo do chefe do Estado, dá-me um indicador da volumetria da crise, a ausência de soluções que é... Se o chefe do Estado dissesse coisa diferente, era um mentiroso. Que ele não tem soluções, nem Jesus Cristo teria soluções. Nesta emergência, com a grave crise internacional que paira, o que se pode fazer é subsidiar os mais necessitados. Se Jesus Cristo tivesse tido os fundos estruturais que os governos do professor Cavaco Silva tiveram, tinha tido a oportunidade de fazer qualquer coisa. Mário Crespo, deixe o Jesus Cristo. Se nós tivéssemos escolas que educassem, tribunais que julgassem, políticos que não fossem corruptos, burocracia que fosse aceitável, isto era diferente. Enquanto não resolvermos estes problemas, isto não é diferente. Andamos a enganar uns aos outros. O Presidente da República fez muito bem. Nós tivemos 3 décadas para resolver estes problemas. Sucessivas, com ajudas externas. Mas não resolvemos. Porquê? Bom, porque nunca se resolveu nada de fundo. Porque o país está ao serviço dos partidos políticos. Os partidos políticos não têm interesse em resolver os problemas de fundo. Os partidos políticos principais, o PS e o PSD, vivem das sondagens que vocês apresentam e dos resultados eleitorais. Porque eles têm uma clientela. Os partidos políticos do PSD e o PS são basicamente bancos alimentares. Quer dizer, a clique, mais alguns aderentes de circunstância, uns oportunistas, uns arrivistas, vão ter com o partido para tirar dinheiro do Estado. Então, seguinte, estes partidos têm de viver na manjedoura estadual. E, portanto, não se faz nada que seja nem de longo prazo, nem que ponha ordem neste país. E como sabe, não se tem feito nada. Ainda hoje apareceu aquela casa com 26 anos de ocupação sem dono. Mas como é que é possível, no centro de Lisboa, no século XXI, um prédio cheio de famílias que não é de ninguém? A cooperativa faliu, aparentemente. Pois, que faliu há 26 anos, pronto, tomaram conta daquilo e quando vaga um, vai lá uma clique tomar conta. Mas isto é um país. Isto é uma brincadeira. A expectativa como cidadão é que não só do chefe de Estado, mas dos vários atores do poder executivo viessem exatamente propostas de solução. Quer dizer, a situação é má, mas nós estamos... Mas as propostas de solução estão aí. É que estender o fundo de desemprego, é dar uns subsídios às famílias. Isso não é solução. É a solução possível, outra não há. Ou seja, eu estive aqui com base em números do Dr. Silva Lopes a fazer o que foi um gráfico com o que é a economia portuguesa desde 1900. Nós tínhamos uma tradução, vamos meter no ecrã para ver e o senhor falará sobre ela. Eu posso dar a indicação? Pode. Em 1900, de 1900 a 1920, a economia portuguesa andou aqui a rastejar à volta do zero. Depois começou a crescer... Quase há um século, vamos lá ver. Sim, praticamente há um século. Sim. De 1920 em diante começou a crescer por década a década, com oscilações. 30, 40 foi um ano pior, não sei porquê, a Guerra Civil de Espanha talvez. E depois tem vindo a crescer até atingir o máximo na década de 60, 70. É a barra mais alta no meio. É a mais alta, depois 70, 80, depois 80, 90, depois 90, 2010. 2010. Numa previsão do Banco de Portugal, que já é otimista, é possível dizer que a economia não crescerá em média anual mais que 0,6%. Com esta economia, não há Estado social que quer dizer que nós estamos... Eu vou voltar a pedir para meter aquele gráfico porque vale a pena as pessoas verem. Nós estamos ao mesmo nível que estávamos... Sim, entre 1900 e 1910. Estamos entre 1900, no princípio do século... Ao mesmo nível que estiveram os últimos anos da monarquia. Quer dizer, desde que foi o golpe de 5 de outubro, tirando essa fase da guerra, da Primeira Grande Guerra, nunca mais a economia foi tão rasteira como é neste 2010. Mas este é o problema, porque daqui é que vem dinheiro, é da economia. Desculpe-me também ilustrar aí outro problema. 1990, aquela zona do gráfico do meio que já começa a declinar. 1990 nós tivemos uma injeção de capital vindo na altura da CEE tremenda. Fundos estruturais para tudo, por todo lado. Então, e nesta década que têm entrado 48 milhões de euros por dia de endividamento,
É muito mais que a CE. Sim, mas qual é esta sina de não utilizar os recursos, de os desbaratar? Ouça, isto teríamos de estar aqui 2 horas, provavelmente, a conversar sossegadamente. Meia hora não dá para coisa nenhuma. Mas precisamos de abordar uma área de saída, que não seja esta do professor Cavaco Silva dizer que não tem soluções. A Casa da Música no Porto, a Ponte do Mondego em Coimbra, o Centro Cultural de Belém, não sei o quê. As tudo... derrapagens. As derrapagens. Bom, tudo custa 2, 3 vezes mais. Já viu alguém ser investigado? Já viu a Polícia Judiciária e o Ministério Público tentarem averiguar o que é que se passou com isso? Porque houve gente que ficou com dinheiro. Nós estamos a endividar a 48 milhões de euros dia. O senhor vê este país viver bem? Vê as populações satisfeitas? Vê a economia a crescer? Não vê. Portanto, isto esfuma-se tudo aí por sítios que a gente nem sabe quais são. E isto continua. E se nos falhar o financiamento, nós podemos ter uma súbita crise na sociedade portuguesa. Como é que se traduz essa crise na sua, ninguém sabe. Na sua análise? Sabe que estas Mais crises... do que o desemprego já? Desemprego e barulho e protestos. E, desordem social? Desordem social, não estamos livres disso, com o caminho que isto leva, porque juntamente com este empobrecimento rápido do país, junta-se a imoralidade das elites políticas, económicas. O senhor não conhece um político, um homem da bola, ou um homem de empresas, nomeadamente os bancos, que tenha ido para a cadeia. Nada. Não acontece nada. Os casos abrem-se com grandes espaventos, os senhores passam aí o dia a transmitir tretas, e depois vai-se esfumando, depois toda a gente se esquece de tudo. É o caso de Portugal, são os submarinos, são os pinheiros, Setúbal, é o Freeport, é o não sei o quê, nada. Não acontece nada. Eu vou voltar a um ponto. A economia em 1990 não se desenvolveu. Portanto, ficar com o dinheiro alheio, como diz o António Barreto num excelente artigo de ontem no Público, é não ser parvo. Quer dizer, parvos são os que não ficam com o dinheiro. E, portanto, o país está nisto. Não espero de um país nestas condições que ele tenha prosperidade. Tem que esperar porque sou cidadão de um país com uma Constituição estável e é meu direito exigir isso. Meu e de mais 10 milhões. Eu serei um otimista no dia em que começar a ver isto a mudar. As escolas em que os alunos têm que trabalhar, em que os professores têm que prestar provas, em que os alunos têm que prestar provas, em que os programas são feitos por intelectuais, por artistas, por gente de cultura, em que os exames são feitos para uns e para outros. No dia em que isto começar, que os tribunais... Eu tenho, como já tenho dito várias vezes em público, casos de 12, 13, 14, 16, 18, 20 anos. Até 23 anos já tive um caso nos tribunais de 23 anos. O senhor acha que isto é um país a sério? Alguém vem investir, se me perguntar, quanto tempo é que dura aí um pleito fiscal? Olha, 12, 20 anos? Acha que há alguém com juízo que venha para cá? Não vem. E, portanto, enquanto não se mexer no essencial, nós andamos a viver de tretas, é o Magalhães, é o inglês, que é uma boa ideia, mas não sei se alguém... O Magalhães tem português técnico também, com alguns problemas. Tem um português excelente, como era de esperar. Bom, e, portanto, nós andamos a viver de aparências, o país anda a ser distraído, o país anda a ser embebedado pela classe política. E então, quando há um partido com maioria absoluta, eu hoje sou anti a maioria absoluta. Porque a maioria absoluta é uma coisa excelente para gente competente, para gente sensata, para gente humilde. Este governo não tem nenhuma característica destas. Não é sensato. Não é humilde. E, portanto, não vale a pena ter maioria absoluta. Só as asneiras são asneiras impostas. A reforma tem que começar por qualquer lado. A reforma teria de começar pelos partidos. O senhor preconiza uma reforma quase em revolução, obviamente com o termo benigno que ela possa ter, mas uma alteração fundamental... É nos partidos. Tem de começar nos partidos. Os partidos têm que ter mais qualidade, mais seriedade, mais apego ao interesse público. Os partidos estão ali, como eu disse há bocadinho, são os bancos alimentares. Quando têm uma maioria, sobretudo se for absoluta, entram todos aqueles que têm que entrar e mais umas vagas de assessores e disto e daquilo. Quando não têm a maioria absoluta, o PS ou o PSD, andam nesta zaragata em que anda o PSD. O PSD não anda em zaragata por razões de princípios, nem de fundo, nem de competência. Anda porque sabe que se for a atual Presidente entram nas listas umas pessoas, se for o Dr. Menezes entram outras, se for o Dr. Passos Coelho entram outras, é só por isso. Tudo aquilo sossega no dia em que as listas estiverem feitas. E o PS a mesma coisa. Agora não se ouve,
Houve um voto contra a moção do secretário-geral, veja lá, que eu creio que nem no Egito é assim. Porquê? Porque aquela gente toda está à espera de uma maioria absoluta para tomar conta do dinheiro. Então, o que é que nós fazemos novamente como cidadãos? Tem que se requalificar os partidos. Tem de se atrair gente capaz. Porque nenhum jovem com qualidade zona, hoje vai para um partido político. Doutor Medina Carreira, eu tenho que lhe pedir isto. Uma vez que o meu Estado, que é o seu Estado também, não me providencia soluções... Providencia as possíveis. Não. As possíveis. O Presidente da República diz que não tem soluções. Eu tenho que arranjar soluções como cidadão. Dentro dos mecanismos que eu tenho, que são débeis, como tudo, o voto Mas acha que o voto serve para alguma coisa? Eu já acho que o voto não serve para nada. Se dá a maioria absoluta, é disparate. Se dá a maioria relativa, é disparate. Então o que é que eu faço? Leio o ensaio da lucidez do José Saramago e não voto? Ou voto em branco? Temos que ir olhando para isto. O senhor viveu os últimos anos do Estado Novo. Suponho que não foi aqui. No fim do Estado Novo, dizia-se, isto em democracia há sempre soluções. E a gente pensava que sim, era honestamente que se dizia. E hoje vê-se que esta democracia não há soluções, porque as soluções passam pelos partidos políticos, que são essenciais. Agora, partidos que não sejam isto que anda por aí. O Parlamento é grande demais, o Parlamento é grande demais, as pessoas que estão ali estão num emprego, a maior parte daquelas pessoas não fazem coisa nenhuma, os de lá de trás já são os veteranos, não fazem, os do meio não fazem, e há ali 4 ou 5 de cada partido à frente, todos os dias a discutir. E aquilo é uma discussão absolutamente sem interesse, sem conteúdo, sem dimensão, a zaragatear, a chamar nomes uns aos outros. Novos partidos seria uma solução? Não, novos partidos, ou seja, para que novos partidos? Cada partido novo que se faz é mais uma porta para entrarem 30 sujeitos para ir arranjar um lugar. Quando eu falar de princípios, de valores, de ideologia, isso já foi chão que deu uvas, não há já nada nos partidos, isso é conversa fiada. Socialismo, social-democracia. Mas nós precisamos de ter uma carta para navegar. Mário Crespo, os problemas nascem na base, as soluções nascem na base, nascem com a educação, com exigência, com rigor, com disciplina, com exemplo. Num país onde ninguém chega a horas, acha que há alguém que possa levar a sério a organização social. O senhor, quando eu cheguei à casa, o senhor é pontual. Sou. Sempre foi. Sempre fui. Mas quer dizer, ficou surpreendido. Porque não está habituado. Em si, não fiquei, mas gostei de constatar. Sim, mas se calhar é um caso único. Portanto, isto não pode ser. Os países da Europa do Norte e do Centro da Europa fizeram-se com rigor, com disciplina, com exigência, com seriedade. Nós não temos nada disto em Portugal. As escolas são uma bandalheira. Estas pseudo-reformas que têm andado a ser feitas são todos uns disparates. Não vão melhorar coisíssima nenhuma. A educação vai ficar igual. Agora querem estender até ao 12º ano, quer dizer, é estender a ignorância até oficializada até ao 12º ano. Porque tem de se começar no princípio, com base, com rigor. Onde é que está a via? Eu ouço o seu diagnóstico com preocupação. Fica incomodado. Fico, claro que fico. Devo-lhe dizer que o seu diagnóstico ainda contém elemento, vamos lá ver, de revolta suficiente para me dar alguma esperança de que essa revolta se concretize. Mas não é preciso revolta nenhuma. O senhor já pensou num novo partido? Já 3 pessoas me convidaram. E? Eu disse que casas de mulher de má vida já há muitas. O senhor tem um poder de síntese que... Não, foi o que eu disse, honestamente, foi o que eu disse. Mais uma para quê? Portanto, não seria essa a via? Um partido de... Não, 500 mil empregos ou 300 mil empregos. Não há. O Estado não faz empregos. O Estado pode subsidiar. É isso que são as políticas sociais. Mas o Estado pode criar condições para os grandes empregadores deste país. As autoestradas, que é um disparate, nós qualquer dia somos o país da Europa com mais densidade de autoestradas. E acha que isso se resolve? Põe lá 1.500 pessoas, coitados, a trabalhar, ainda bem. Agora, o que nós nos vamos endividar com as autoestradas, com juros depois, é que se vai pagar. Este governo não está a perceber que vai ser julgado no pelourinho dentro de meia dúzia de anos. Quando o estrangulamento externo chegar, este governo vai ser réu. Vai ser réu relativamente a este crime que está a ser cometido. Qual é que é a evolução que o senhor vê em termos da... Eu não vejo nenhuma evolução. Não vejo nenhuma evolução. Acho que isto, enquanto não se agravar mais, de forma a criar mais tensões,
eu acho que ninguém se vai mexer. Agora está toda a gente a ver quem é que vai para Bruxelas. E depois, creio que é para São Bento. E depois, creio que é para as câmaras. Não sei. Portanto, o país político está embrenhado nessa grande coisa que é fazer deputados, presidentes de câmaras, vereadores e deputados europeus. É isso que mobiliza os partidos. E, entretanto, a perspectiva de ficar com uma pensão de reforma praticamente com nula... com esta economia, se ela não infletir significativamente, nem esse cálculo da OCDE bate certo. É pior, portanto, é pior, a realidade... Com uma economia a crescer 0,5%, 1% ao ano, nem isso é Não conseguimos garantir metade da pensão sequer? Não é uma questão de pensão, Mário Crespo. O problema é que esse é um vício analítico da nossa sociedade. O problema não é discutir a saúde ou a educação ou as pensões. Em matéria de dinheiro tem que se discutir tudo junto. Porque se não tiver uma visão global, educação, mais saúde, mais pensões, mais subsídios, porque se faltar dinheiro, onde é que se corta? Escolha entre a educação, a saúde, as pensões. Subsídio de desemprego. Corta onde? Não sabe. Não sei. Portanto, se eu tenho que ter uma política financeira global, tenho de dizer, com esta economia nós podemos colocar na área social X. E agora, dentro da área social X, vamos fazer uma opção política para a educação, para as pensões. Com esta economia, este X possível não chega para manter tudo aquilo que temos. Dr. Medina Carreira, há um elemento, novamente, que, como cidadão, eu posso fazer uma exigência. Eu posso fazer uma exigência que os ministros sectorialmente divididos formulem políticas. Os ministros não têm culpa. Os ministros são os mandaretes da situação. Mas têm que formular políticas. Aceitaram o contrato... Perceba a realidade, não construa castelos no ar. Começa por ser uma mentira a eleição. Aqueles programas eleitorais, se for ver este programa do PS que ganhou, não aumentavam impostos. Bom, nunca os impostos atingiram os níveis atuais. Faziam um referendo para o Tratado Europeu, arrependeram-se. A legislação laboral seria uma coisa qualquer. Bom, andam a mexer na legislação laboral num sentido contrário. Que mais? 150 mil empregos, que é uma coisa que só com pouca seriedade é que se promete empregos. O Estado não cria empregos. O Estado pode dizer, eu vou fazer isto, isto e isto, no sentido de criar empregos. Agora, se são 150 mil, é trafolice eleitoral. Porque se disser coisas sérias, as pessoas não prestam atenção. Eu vou-lhe buscar logo o seu depoimento de abertura no Dever da Verdade que o senhor escreveu, logo na sua introdução, em que cita Vitorino Magalhães Godinho. Grande homem. E dá-lhe um método proposto para analisar a crise. Magalhães Godinho diz isso, exato. E o senhor diz, tomar consciência dos problemas da coletividade. Muito bem, exato. Estão tomados. Refletir... Não estão. A coletividade não tem a noção dos problemas. Mesmo depois de ouvir o Presidente da República dizer que não tem Sim, a coletividade soluções. não tem a noção de quando se diz o diagnóstico está feito. E de o ouvir assim dizer isso? Não, mas eu não conto E de o ouvir assim dizer que a nossa economia está ao nível de há um século? Quantas pessoas nos estão a ver a esta hora? Espero que muitas. Bom, está bem, 50 mil. Não, mais. 100 mil. Ficam 9 milhões e 900 ainda sem ouvir nada. 8 milhões sem ouvir. Ouça, é uma mentira. O diagnóstico da situação portuguesa não está feito. Os partidos da área social-democrata, PSD e PS, não têm condições para a social-democracia hoje. A social-democracia exige dinheiro, exige economia, exige rigor, exige pleno emprego. Então vamos para quê? Para um presidencialismo? Eu defendo, a título transitório, que seja um presidencialismo, claro. Chegou a altura de adotar estas medidas de exceção a título transitório? Se for rever os anos que decorrem entre 1915 e 1920, estes aqui, estes piores do que estes atuais, nós tivemos duas tentativas de força de presidencialização. Foi Pimenta de Castro e Sidónio Paz. E depois, logo a seguir, em 20 e picos, veio o Salazar. Bom, hoje, esta hipótese não está posta em causa porque estamos na Europa, e só por isso. Mas aquilo era um esboço de uma necessidade. Sidónio, enfim, tinha as virtudes e os defeitos que tinha. Mas aquilo era uma necessidade que a sociedade sentia. O senhor diz-nos aqui também, citando Vitorino Magalhães Godinho, fugirmos daquilo que diz o otimismo biócio, vai tudo correr bem, porque vai tudo correr bem, a capa de interesses instalados que querem permanecer inconfessados. Exato, é isso. Mas diz-me uma coisa ainda mais importante, não estar à espera por Dom Sebastião. Ora, eu não estando à espera por Dom Sebastião... Eu queria ter um presidente responsável, eleito, com um mandato só, para não se sentir bem em Belém. Mas que durante 5 anos
tivesse autoridade e poder, e tinha que ser uma pessoa de dimensão, claro que não era um candidato qualquer. Isso não era suspender a democracia? Não é suspender a democracia. Os Estados Unidos não são um pouco assim. O senhor viveu nos Estados Unidos, aquilo é alguma ditadura. Mas é altamente fiscalizado por um dispositivo parlamentar poderosíssimo. Mas cria-se a fiscalização também. Eu acho que é melhor termos um presidencialismo voluntário, democrático, do que um dia termos um presidencialismo que não queremos e que temos que engolir. Vê essa possibilidade? Eu não vejo tão cedo, mas com esta economia tudo é possível. Se nós continuarmos ao nível a que estávamos no princípio do século XX, perto de zero, isto não são pensões. As pensões, saúde, educação, com esta economia, não conseguimos financiar. Com 0,5% de crescimento médio anual, não se consegue. E isto não se consegue com despesa pública. Isto só se modifica exportando, vendendo lá fora. E para exportar e vender lá fora temos que fazer preços acessíveis e fazer aquilo que os outros querem comprar. Nós não temos condições. O senhor ia para um pacto nacional de redução de salários para manter empregos, por exemplo? Não, neste momento há quem defenda, o Dr. Silva Lopes, enfim, uma pessoa de alta credibilidade, defende isso, e há pessoas no estrangeiro que também defendem. É uma medida possível. Agora, é tudo para, passa a expressão, atamancar. É para atamancar, porque o nosso problema é que nós não vendemos o suficiente para viver ao nível a que vivemos. Nós vivemos todos os anos 10% acima daquilo que fazemos. Para terminar, o senhor tenciona votar? Olha, se a eleição fosse neste momento, não votaria. Daqui a 6 meses ou 8, ou lá o que é, não sei lá o que se vê. Por uma razão de inutilidade, por uma razão de pura inutilidade. Muito obrigado. Nada, obrigado. Foi um prazer falar. Quando os senhores arranjarem um programa de 1 hora para a gente conversar... Eu ando a tentar isso, mas não imagina os combates que tenho tido por causa disso. Os senhores têm que ter cá os partidos políticos sem força, claro. E não só. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado.